E eles conseguiram e fizeram um livro, um dossiê, que conta toda a peregrinação dessa história, e eu tenho muito orgulho de poder, em primeira mão, trazer esse documentário biográfico importante para a história do futebol brasileiro, para a história do futebol mundial. Boa noite, Odir. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Meu parceiro José Carlos Pérez nesse trabalho, Pepe, Durval, César. Aliás, um dia eles vão melhorar esse retorno, eu te garanto. Não, para mim tá ótimo. Só uma pequena curiosidade. O César fez o nome no Palmeiras, mas também jogou no Santos, e o Durval também jogou no Palmeiras. Então, só o Pepe, que só jogou no Santos a vida toda, jamais foi expulso de campo, ganhou o prêmio Belfort Duarte. Esse trabalho foi iniciado pelo José Carlos Pérez há 10 anos, com a ONG dos Santos Vivo, e eu fui convidado para participar dele nos últimos 2 anos, de 2008 a 2010, e nós enviamos para a Confederação Brasileira de Futebol, e ele foi reconhecido. Então nós temos hoje, e está aqui, né, para quem duvida, o reconhecimento oficial, desde a Taça Brasil até hoje, os campeões todos são considerados campeões brasileiros, né? Está aqui, eu não sei se acho que está um pouco longe para a câmera pegar. Ah, pega tudo. O livro, ele está sendo pré-lançado aqui no seu programa, Beto. Nós escolhemos com carinho, um programa de penetração nacional, com muita credibilidade, muito respeitado. Só para ser bem breve, quem está assistindo e estiver interessado em adquirir o livro... Você sabe quem está assistindo esse programa? Fala. A concentração dos times do São Paulo e do Corinthians, que amanhã vão jogar no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras já está concentrado também, com 2 dias de antecedência. Então, o Felipão mandou todo mundo pro hotel. Então, fiquem comportados aí. Então, eles estão ligados no Encontro de Craques? Estão ligados também. Então, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E o Ceará também. O Ceará também concentrado. O Estevam pediu para os seus pupilos também acompanharem. Então, eu quero mandar um abraço especial a todas essas concentrações e dizer o seguinte: o Brunoro e o nosso Estevão Soares estavam sentados aqui na bancada, mas quando viram esses monstros sagrados, eles reverenciaram esses monstros sagrados e cederam seus lugares e foram para a tribuna para depois voltarem. Isso é uma atitude maravilhosa e digna de craques como Estevão Soares. Inclusive, Roberto, o livro está sendo vendido já pelo site Dossiê do Brasil. Pelo site www.dossierbrasileirão, sem tio, sem acento, claro, sem acento circunflexo e sem tio, www.dossierbrasileirão.com.br. Ô Pérez, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está aliviado, né? Porque missão cumprida, parabéns. Beto, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer a oportunidade. E a gente tinha que lançar esse livro aqui primeiro com você. Eu estou aliviado sim, porque esse é um projeto de 10 anos, um projeto de muita luta, muita gente não acreditou, mas eu vivi a época. Eu tinha 12, 13 anos, acompanhei esses meninos aqui, eles ganhando título brasileiro, jornais da época estampavam lá, Santos, campeão brasileiro, Palmeiras, campeão brasileiro. E houve um erro histórico, porque em 1971 começou uma série de um campeonato chamado Campeonato Nacional, que nada mais era do que o próprio campeonato de 1970, com a inclusão de alguns times. Então, diz um jornalista, Ney Bianchi, do Rio de Janeiro, que o grande erro foi do Atier Jorge Cury, estava contando para o Pepe. Porque quando começou 1971, perguntaram, o jornalista foi no Atier, falou: Atier, está começando 1971, estão dizendo que é o primeiro campeonato brasileiro. Mas o primeiro campeonato brasileiro que classificou um time para Libertadores foi em 1959. 71, que teve 3 times qualificados para a final, foi o São Paulo, o Botafogo e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi campeão à época. Perfeito. E aí o Tchê falou: não, nós não vamos brigar por causa disso, porque a história, ela vai contar a verdade, que os campeonatos começaram em 1959, né? E ficou por isso.
E o Ney Bianchi foi até o presidente da CBD na época e falou para ele, presidente, falamos com a Tietê, disse que a história... Ele falou, não, é só ele entrar com o pedido, eu reconheço 59 para frente. Maravilha. Então foi um furo. Parabéns, eu estou muito feliz de poder trazer essa publicação que marca realmente uma história importante. Aliás, eu me lembro aqui, Brunoro e Estevam, em 71, o Gerson jogava no São Paulo e o São Paulo jogava no Morumbi contra o Botafogo. O Botafogo saiu ganhando 1-0 e o São Paulo virou 4-1, foi vice-campeão e foi um campeonato absolutamente maravilhoso. E o Atlético tinha um time fantástico, Grapete, Odair, enfim, jogadores que fizeram história. Pepe, aquele jogo na Rua Javari, que virou Maracanã, todo mundo tava lá, porque o Pelé fez o gol de chapeuzinho. Hein, Dorval? Todo mundo tava lá, pô. Todo mundo lá. O campo era pequeno para tanta gente que tinha naquele dia lá na Rua Javari. Hein, Pepe, diga aí. Eu joguei esse jogo, realmente foi um gol maravilhoso, um gol muito bonito, que o Pelé chapelou 3 jogadores, depois chapelou o goleiro do Juventus e fez o gol de cabeça. A gente que jogou tanto tempo com o Pelé, víamos obras-primas iguais ou até melhores, mais bonitas que essa, porque realmente o Pelé dificilmente fazia um gol feio. Olha, no domingo eu tive a honra de falar com o Pelé, ele estava na casa do Hugo Rinaldi lá no Guarujá. Ele parecia um garoto. O Santos venceu o Corinthians 3-1. Era uma alegria, Alex Miller. Você ficou feliz também? Era uma coisa... Pelo futebol, assim? Eu fiquei feliz. Por ele, pelo Pelé, né? Eu fiquei feliz de poder ver uma figura como o Pelé. E hoje, está aqui, eu disse ao Pelé e ao Hugo, falei, olha, os meninos vão estar lá. Falei, pô, que menino? Falei, o Dorval, o César, o Pepe. Pô, esses meninos, porque eles são eternos. Eles não são do futebol de antigamente. O Estevão foi campeão brasileiro num time de 77. Sabe-se lá Deus. O Brunoro perdeu o cabelo naquele jogo. Ele estava torcendo para o Atlético Mineiro e ele perdeu o cabelo. São Paulo tinha Tecão, tinha Antenor, tinha Marião, tinha Neca, tinha Edu. Quer dizer, brincadeira. Então, o futebol é mágico e vocês são eternos. Pepe, qual foi o grande jogo da sua vida? Indiscutivelmente foi o jogo com o Milan, né? O Santos havia perdido na Itália por 4-2 do Milan. Um simples empate dava o título ao Milan, né? No Maracanã. E nós estávamos perdendo para o Milan de 2-0 o primeiro tempo, né? Aí nós estávamos no vestiário, caiu uma chuva divina, né? O tempo estava seco, de repente caiu um temporal. Eu e o time do Santos gostávamos muito de jogar com campo molhado. E viramos o jogo para 4-2 em 25 minutos. Eu marquei 2 gols de falta, e o primeiro e o quarto. Foi realmente, no meu modo de ver, a maior vitória do Santos em todos os tempos. O Luiz Ney estava lá com a Cora, assistindo o jogo, ele falou que choveu barbaridade. Roberto, inclusive, esse foi, até pela importância do jogo, foi esse com o Milan. Mas em termos de emoção, de alternativas de placar, talvez tenha tido um outro, que o Pepe tem uma história muito legal, porque depois de tudo que aconteceu no Pacaembu, ele foi de ônibus para casa dele lá em Santos. Não tinha aquela estrutura como hoje, que foi Santos 7 e Palmeiras 6 no Pacaembu, né, Pepe? Nós jogamos com o Palmeiras pelo tal de Almir Pernambuquinho jogava. Rio São Paulo de 58. E o jogo alternou a contagem, com 20 minutos o jogo já estava 2-2. Aí o Santos marcou 5-2 no primeiro tempo. Então fomos para o vestiário com 5-2 a favor, com contagem estrombólica. Que não já ganhamos, né, Pepe? O tesoureiro já estava preparando até o bicho. Mas... Era muito naquela época, Pepe, não? Não era muito, não. Aí o Palmeiras, de repente, virou o jogo para 6-5 no segundo tempo. Então foi aquela surpresa incrível para os torcedores do Santos, mas no final, faltando aí 8, 10 minutos, eu marquei 2 gols. E o Santos acabou ganhando de 7-6. Essa noite, então, eu marquei 3 gols. O Macalé marcou acho que 1 ou 2. E ganhamos de 7-6. Você marcou quantos, Dorval? Eu marquei 1. Mas naquele dia foi muito engraçado. Olha, foi muito triste pra gente, porque
cada gol que o Santos fazia, morria um palmeirense. Morria um Santista. Morreu o Santista. Morreu 3 ou 4 naquele jogo lá, foi fantástico. Você acompanhou esse jogo, César? Não, eu estava no Rio de Janeiro. Você estava no Rio. Era garoto ainda. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você estava no Flamengo, no Juvenil do Flamengo. Flamengo infantil. Mas isso é sério que o Dorval falou, viu, Pepe? Na época, o registro histórico da época diz que morreram 4 pessoas do coração naquele dia. 2 no Pacaembu e 2 ouvindo rádio. Isso é verdade, não é brincadeira, não é sério. É verdade. Eu brinco com o pessoal do Santos, eu brinco com eles dizendo o seguinte: tudo que eles fizeram ontem, eles estão pagando hoje. Mas conta aí o final, Pepe, da história. Pagando, Pepe, você continua a fica história. triste de você. O Santos não tem tristeza, o Santos não tem tristeza, não. Só alegria pro Isso é Santos. extraordinário. O Santos não tinha ônibus. O Santos ia ao Pacaembu, 4 carros de praça, os motoristas eram sempre os mesmos. Carros de praça, hein? E aí o jogo acabou 11h30. Deixa eu só fazer a legenda. Carros de praça, Táxi. meu amigo. É táxi, tá certo? Por Aí favor. nós- E tinha chofer, não tinha motorista. Aí nós voltamos do Pacaembu para Santos, né? E eu desci ali na Praça dos Andradas, em Santos, para pegar o ônibus às 3 horas da manhã, que tinha um ônibus às 3 horas da manhã. Eu era meio muquirana, mochiba, né? Não queria pegar táxi. E me largaram ali no... Eu vou perguntar para a primeira-dama se ele realmente é mão de vaca, tem mão fechada, hein? Não tem? Não, Não, tem? era na época só. Só na época? Só naquela época. Ah, então tá bom. Continua, Depois ela Pepe. corrigiu ele, ela Depois- corrigiu. o casamento fez um bem danado para ele. Esse ônibus ia me levar em São Vicente. Ele economizou mais depois que casou. É. Esse ônibus ia me levar em São Vicente uma viagem de meia hora. Agora, às 3 horas da manhã, era o último ônibus, estava o pessoal indo para o trabalho, o pessoal voltando do trabalho, às 3 horas da manhã, e eu consegui entrar na fila e sentei na última poltrona. Tinha um lugar ali muito apertadinho, né? E do meu lado estava um cara meio mamado. O cara tinha tomado todas, né? Era santista, não? Não sei. Aí ele disse assim, você não é o Pepe? Não, eu digo, sou sim. E como é que foi o jogo com o Palmeiras essa noite aí? Eu digo, ganhamos 7-6. Aí ele falou, porra, Pepe, tô falando sério. Ele não acreditou na contagem. Você sabia que só fala do Palmeiras? O Dorval tem uma história muito engraçada do Corinthians. Conta também. Quando você chegava no Pacaembu. Vai lá, conta a história, conta a história. Não, essa é engraçado, porque nós chegávamos no Pacaembu, a torcida do Santos era uma torcida pequena, não tinha muita torcida como tem hoje, a torcida do Santos hoje é uma fantástica, né? E nós chegávamos no Pacaembu, Santos e Corinthians, a bandinha do Salu lá no cantão, e a torcida do Corinthians lotando o Pacaembu. Aí nós entrávamos chegava assim na porta do túnel, olhava e dizia assim para nós, pô, eles estão todos aí. Estava a torcida toda do Corinthians lá. Aí começava o jogo, Daqui a pouquinho terminava o primeiro tempo. Quando nós entrávamos no segundo tempo, não tinha ninguém do Corinthians, só tinha a torcida do Santos lá embaixo. Quanto estava o resultado? Tava um monte já. Olha, uma salva de palmas. Eu preciso pedir uma salva de palmas. Olha, é impagável. Eu quero fazer aqui um testemunho a vocês e um convite. Nós vamos, no próximo mês, eu vou me reunir com a produção e nós vamos fazer um programa só com vocês. Nós vamos trazer esses eternos craques do Brasil. O Brunoro já levantou a mão, falou que quer vir, o Estevam também. Vamos ver se o Ceará joga perto de São Paulo. O Zé Carlos de Seu Ló. Vamos trazer gente, o Gerson, enfim, para a gente poder, o Riva, para a gente poder contar essas histórias. E o Fausto Silva, nosso amigo Faustão, ele conta histórias absolutamente geniais e ele é completamente a favor dessa geração, que tem conteúdo, que tem história, que tem biografia. Então, eu prometo a você... O próprio Faustão tem história. O Faustão tem muita história. Não, dele mesmo. Ele, pô, e como? E brincadeira. Não, César, nós temos que reunir essa turma e eu fico aqui, meu craque de todo o Brasil e a todos vocês desse auditório Luiz Leite, eu quero me comprometer. E vamos estar junto aqui, Brunoro, Estevam e mais todos os amigos para celebrar essa geração de ouro,
esses eternos craques do Brasil e do mundo. Deus, obrigado pelo carinho, por você colocar essa turma aqui.